Tudo bem com vocês? Vamos para a segunda parte da aula sobre oscilações. Vou fazer uma revisão do que a gente viu na aula passada. Então, na aula passada, a gente discutiu uma introdução sobre o MHS, movimento harmônico simples. Definimos o que seria o MHS, definimos período e frequência, falamos do porquê da importância de estudar esse sistema, demos alguns exemplos, fizemos uma revisão sobre força elástica, força da mola, e energia potencial elástica, falamos do limite elástico. No segundo tópico, nós estudamos o sistema massa-mola e vimos que ele executa um movimento harmônico simples. Então, a gente encontrou a equação de movimento a partir da segunda lei de Newton e resolveu essa equação de movimento, encontrando a função horária da posição. Nós vimos que havia uma relação entre o MHS e o MCU, entre o movimento harmônico simples e o movimento circular uniforme. Isso permitia a gente entender algumas constantes que aparecem na equação de movimento. Vimos a equação horária da velocidade, da aceleração também. Vimos os gráficos e fizemos considerações sobre energia. Nós mostramos que é equivalente resolver esse problema através da abordagem de energia. A gente poderia obter a mesma equação de movimento. Hoje nós vamos falar desses tópicos que estão restantes aqui, e fazer alguns exercícios. Então, o terceiro tópico, aplicações do movimento harmônico simples. Nós vamos ver que outros sistemas parecem muito com massa-mola, em termos da equação de movimento. São eles, o pêndulo simples, pêndulo de torção e pêndulo físico. Em mecânica, né, são parecidos com massa-mola. Em outras áreas da física, tem vários outros sistemas que também são parecidos matematicamente com esses. No eletromagnetismo, em circuitos elétricos, por exemplo. A gente vai estudar isso, vocês vão estudar isso quando estiverem fazendo Física 3. Nós vamos fazer aqui considerações ainda sobre o oscilador amortecido, que é quando há atrito. Nós não vamos resolver, mas nós vamos fazer considerações e também considerações sobre oscilações forçadas e ressonância. Então, tudo que a gente falou, as definições, sistema massa-mola, vemos a equação horária, aqui é a segunda lei de Newton, essa equação que a gente resolveu. A gente utilizou argumentos físicos e plausíveis para encontrar uma equação que fosse solução e interpretou as constantes que apareciam. Então, essa era a equação, essa era a solução, né, da posição. X é igual a x máximo vezes cosseno de ômega t mais φ. Então, o x máximo é a amplitude do movimento, o ômega é uma frequência angular do movimento circular uniforme associado ao movimento harmônico simples, ou seja, para o movimento circular uniforme de mesma frequência que o movimento harmônico simples estudado, e a constante de fase φ seria a posição angular inicial do movimento circular uniforme associado. Vemos aí os gráficos, as funções horárias, as considerações de energia. Fizemos alguns exercícios que eu sugiro vocês refazerem, tentarem refazer. Esse segundo aqui também, do túnel na Terra. E aqui a gente chega onde que a gente vai tratar hoje. Então vamos falar do pêndulo simples, né? O pêndulo simples, sistema idealizado, seria um fio esticado aqui, sem massa, ou massa desprezível, e uma bolinha na ponta, uma massa pontiforme na ponta. E aí você desloca aqui de um certo ângulo, solta, e o pêndulo oscila, né? Vai numa direção, vai na outra. Então aqui você tem a força-peso, a tração
percebe que a tração mede com o esticado do fio está, né? A tração é a componente, é uma das componentes da força-peso, né? Que estica o fio. A outra componente aqui é a responsável pelo movimento oscilatório, né? No caso, a gente pode chamar aqui componente X e Y, embora esses eixos estão mudando com o passar do tempo. Mas, então, essa componente aqui do peso, na direção do movimento, é a força restauradora, que a gente conversou no sistema massa-mola, né? É a força que eu desloco o pêndulo da posição de equilíbrio e a força restauradora faz uma força no sentido de restaurar o equilíbrio, né? Então, essa componente do peso aqui é a força restauradora. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o mesmo sistema, o pêndulo, supondo aqui que eu afastei o pêndulo de um ângulo θ máximo, né? O ângulo, a amplitude da posição angular. O fio tem um comprimento L, a massa M aqui, e aqui as componentes do peso que eu comentei. Essa componente, mg, o mg é para baixo, né? A força-peso é sempre para baixo. Esse ângulo é igual a esse aqui, né? Então você tem que o cosseno, né, mg cosseno θ, essa componente aqui, é igual à força de tensão, né? Porque não há movimento nessa direção, só há movimento nessa direção. E essa componente aqui é o seno, né, mg seno de θ, é a força restauradora. Aqui a gente tem um deslocamento circular, assim, então eu chamei esse eixo de eixo S, né? Então esse aqui seria o S máximo, seria a amplitude no deslocamento linear, né? Aqui tem um campo gravitacional G. Então, depois que foi solto aqui, no instante inicial, num certo instante t posterior, o pêndulo se encontra nessa situação aqui, né? A força que atua é a mg seno θ, as outras duas forças se cancelam, né? A tração e a outra componente do peso. Então, num certo tempo t, você tem aqui uma posição S de t e θ de t, né? Como que a gente encontra a equação horária desse sistema? Bom, sempre que a gente quer saber como algo se move, a gente escreve a segunda lei de Newton, né? Qual é a força? É mg seno θ. E é menos mg seno θ porque aqui eu escolhi um sentido positivo para o S para lá, né? Então, coisas que apontam no sentido oposto, negativo. Então, menos mg seno θ, não tem mais nenhuma força que atua nessa direção do movimento, é igual a massa vezes a aceleração. E a aceleração, lembrando, é a derivada segunda da posição em função do tempo. Então, a derivada segunda do S em função do tempo. A massa aqui cancela os dois lados. Esse termo passa para o outro lado. Fica mais g seno θ igual a zero. A gente ainda pode... O que são as variáveis aqui? O S, né? A posição, o θ e o tempo. Então, tem três variáveis aqui. Vamos, né, escrever o S e o θ relacionados, né? Tipo, tem uma relação entre S e θ, para a gente chegar numa equação mais simples. Então, qual é a relação entre os dois? Eu escrevi aqui um círculo de raio L, e aqui você tem um arco de comprimento S, que corresponde a um ângulo θ. A relação entre SL e θ é essa que está aqui. O comprimento de arco S é igual ao ângulo em radianos vezes o comprimento vezes o raio, né? Eu coloquei aqui a equação do perímetro da circunferência. 2π vezes o raio, né? 2π é o ângulo em radianos de uma volta completa vezes o raio. Então, se você quer o comprimento total, né, é 2π, que é o ângulo total, vezes o raio. Se você quer só um pedacinho, seria o ângulo em radianos vezes o raio, né, que é isso que está aqui. Substituindo isso aqui na equação, né, o S por θ vezes L, a gente tem que o L é constante, então ele pode sair da derivada. Está aqui fora. E aí a gente fica com uma equação que as variáveis são θ e o tempo, né? Passando para a próxima página, a gente fica ainda com isso, né?
Esse L, né, eu posso dividir a equação dos dois lados por L. Então aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar G sobre L, né, nesse segundo termo. Opa, aqui. Que é o que aparece aqui. É só uma forma de organizar a equação da maneira que os matemáticos gostam de olhar para ela, né? Então, qual é a diferença dessa equação para a equação que a gente resolveu do MHS? Bom, essa daqui tem um seno, né? Então, ela é ordinária, ou seja, só envolve derivadas totais, não tem derivadas parciais. Segunda ordem, a derivada de ordem mais alta é a segunda. Homogênea, do lado direito aqui é zero. E não linear, ou seja, envolve um seno do ângulo aqui. Então, envolve as derivadas do θ, mas envolve um seno do θ. O seno é uma função não linear, né? Então, ela é um pouco mais complexa, essa equação a ser resolvida, né? E como o objetivo aqui não é tratar da teoria de equações diferenciais, a gente não quer se aprofundar nisso, a gente vai usar uma aproximação para tornar ela aproximadamente linear. Essa a aproximação é a seguinte: a gente pode usar essa consideração aqui. O seno de θ aproximadamente igual ao próprio θ em radianos. Isso é válido para θ aproximadamente igual a zero. O que significa isso? Para pequenos valores de θ, né? Se o θ for pequeno, o valor de θ é aproximadamente próximo do seno dele, né? Resumindo, seria eu não dar uma amplitude inicial muito grande aqui. Até em torno de 20 graus, essa aproximação é aceitável em laboratório de física, quando a gente, por exemplo, faz um procedimento para medir o G com um período do pêndulo simples. Eu falo para os alunos não afastar mais do que 20 graus, que ainda assim a equação que a gente obtém é razoável, os valores são razoáveis. Existe forma de resolver isso formalmente, mas não vem ao caso agora, não é o nosso objetivo. Daí, quando a gente substitui seno de θ por θ, a gente fica com a equação igualzinha do sistema massa-mola, substituindo aqui a posição por posição angular, θ, né? Com a diferença que esse termo aqui, da frente, esse termo aqui, lá no caso do massa-mola, era K sobre M, né? Estava relacionado ao período do movimento. E aqui aparece o G e o L, o comprimento do fio e G. Então, reparem que o período desse sistema não depende da massa, depende só da aceleração da gravidade local e do comprimento do fio. Se a gente chama esse termo aqui de ômega quadrado, seria a frequência angular do movimento circular uniforme associado. E aí o período seria 2π raiz de L sobre G, fazendo uma analogia com o sistema massa-mola. Então, quanto maior o comprimento do fio, maior o período, mais leva para uma oscilação, mais demora. E a gravidade, quanto maior a aceleração da gravidade, menos tempo leva para o pêndulo fazer uma oscilação completa. Então, aqui é uma forma, o pêndulo simples é uma forma de você determinar a gravidade local, né? Se você tem um pêndulo, conhece o comprimento dele, mede o tempo que leva para uma oscilação, aí você determina o G, né? Essa experiência foi feita, por exemplo, quando os astronautas foram para a Lua. Então, se a equação é igualzinha do sistema massa-mola, a equação horária vai ser igualzinha também. A posição angular, num certo tempo t, é igual θ máximo, a amplitude da posição angular, vezes cosseno de ômega-t mais φ. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. Esse ômega não é a derivada do θ, como a gente vê lá no movimento circular, né? Quando vocês aprenderam o movimento circular. Esse ômega é a velocidade angular do movimento circular uniforme associado a essa oscilação, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O movimento do pêndulo é numa linha
uma trajetória circular, né? Mas a velocidade angular desse movimento não é o ômega que aparece ali na figura. No caso, a derivada do θ em relação ao tempo. E aí aqui eu chamei de ômega linha essa velocidade que eu estou falando agora. Não é importante essa daqui nesse capítulo, nesse caso. É só uma observação para não confundir as duas coisas. Certo? Então, as duas coisas são diferentes. Então, aqui nos slides, então, de forma mais resumida, isso que a gente acabou de discutir. E aqui tem uma coisa mais importante. Tem a relação entre o θ e seno de θ para ângulos pequenos. Então, aqui vai até 15 graus, de 0 a 15 graus. E aqui você tem o ângulo em radianos correspondente. 0 graus é 0 radiano. 2 graus, 0,0349 radianos. E assim sucessivamente. Então, 0 grau, 0 radiano. O seno de 0 é 0. A diferença é 0%. Tem o mesmo valor. 2 graus em radianos é 0,0349. O seno desse ângulo em radianos, 0,0349. Também não tem diferença. Então, 5 graus, 0,0873 radianos. O seno disso, 0,0872. Muda um pouquinho, né? Então, a diferença é de 0,1%. Para 15 graus, a diferença aí já é de 1%. Então, mas ainda é razoável, né? Então, é útil essa aproximação e é mais fácil de a gente resolver a equação, né? Normalmente, em sala, eu faço uma atividade, né, para mostrar duas coisas, que o período não depende da massa, depende só do comprimento do pêndulo. E outra atividade, a gente tem lá no laboratório um conjunto de pêndulos. E aí eu tenho um vídeo aqui que mostra um experimento que eu faria na demonstração. A gente construiu um conjunto desse. É bem famoso isso na internet. Esse tipo de... Passar um pouco. No caso, é um conjunto de pêndulos. Cada pêndulo tem um comprimento diferente do outro, né? O cara vai dar a mesma amplitude inicial ali para os pêndulos e vai soltar. A gente percebe que os mais curtos se adiantam em relação aos mais longos. E eles formam esse efeito de onda aqui. É bem interessante, porque aí parece que eles separam, depois parece que eles voltam, formam um padrão bem interessante. Então, até foi o Josimar que participou da construção da nossa versão aí desse conjunto de pêndulos. É muito interessante essa. Tem vários vídeos disso na internet, para quem tiver interesse. O FET tem uma simulação também, para mostrar que não depende da massa, o período, né? E que depende do comprimento do fio. Vou falar um pouco ainda do pêndulo, antes de falar dos outros sistemas. Uma propriedade interessante do pêndulo simples. O pêndulo simples tem a propriedade de oscilar sempre no mesmo plano. Então, se você supõe aqui um pêndulo simples bem no eixo da Terra, no eixo de rotação da Terra, o pêndulo fica oscilando sempre no mesmo plano, para quem está olhando de fora da Terra. Mas para quem está na Terra, tem a sensação que o pêndulo é que gira, né? Que a Terra está girando e o pêndulo oscila sempre no mesmo plano. Aqui tem uma animação mostrando esse efeito. Você percebe que o pêndulo oscilando sempre no mesmo plano. O plano não se move em relação ao eixo da Terra, está estático. E a pessoa que está ali em cima da superfície da Terra, ela está parada em relação à Terra, ela acha que o pêndulo é que está girando na medida que ele oscila.
Aqui tem uma outra animação mostrando esse efeito. Vocês percebem que o pêndulo começa a oscilar numa certa direção ali, num certo plano, e o cara começa a girar aqui a base. E tem uma câmera girando junto com a base. E a gente vê, para quem, um observador que estivesse no lugar da câmera, né, ia ver o pêndulo fazer esses movimentos esquisitos. A gente que está fora aqui da base, que não gira junto com a base, vê o pêndulo oscilando sempre no mesmo plano. Então, isso pode ser usado para demonstrar a rotação da Terra. Não só a rotação da Terra, mostrar que ela não é plana, porque se ela fosse plana, você teria o mesmo efeito do pêndulo em todos os pontos que você fizesse o experimento. Se você fizesse experimento no Equador, suponha, aí você tem um plano, por exemplo, um plano imaginário que atravessa o Equador aqui, intercepta a Terra bem no Equador, e o pêndulo oscila naquele plano e aí não ocorre esse efeito. Você não tem esse efeito aqui do deslocamento. Então, o Foucault usou essa propriedade, né? Então, você tem um grande pêndulo ali. Tem no Museu da PUC, no Rio Grande do Sul, Museu de Ciências da PUC, essa demonstração. Então, o pêndulo está oscilando e tem uns pinos aqui que o pêndulo derruba. E você tem um círculo desses pinos. Então, quando você chega lá na visitação, sei lá, tem alguns pinos derrubados. E aí, conforme vai passando a apresentação, a direção de oscilação aqui do pêndulo aparentemente muda para nós, e ele vai derrubando os outros pinos, né? Tipo isso aqui, tipo essa animação aqui. Tem um desse lá no Museu da PUC. E aqui tem uma outra animação, aqui mostrando um pêndulo no polo, exatamente no eixo da Terra, onde o efeito é mais pronunciado. Então, novamente, você vê o pêndulo, para quem está de fora da Terra, oscilar sempre no mesmo plano. Aqui o efeito é um pouco menos pronunciado e bem aqui no Equador você não teria esse efeito. Aqui, né? O pêndulo oscilando sempre no mesmo plano e a Terra girando. E aqui você vê a trajetória sendo marcada na superfície da Terra. E para quem está na Terra, vê o pêndulo fazer esse movimento. Aqui o efeito menos pronunciado. E aqui no Equador, o mais rigoroso seria ele fazer o pêndulo oscilar no mesmo plano do Equador, né? Seria aqui assim. Mas dá para ter uma ideia que ali não haveria o efeito. Num ponto no Equador, conforme a Terra gira, você está sempre em cima ali do mesmo plano e o pêndulo poderia oscilar naquela direção. Vamos falar de um pêndulo de torção. O que consiste um pêndulo de torção? Bom, é um fio que vai ser torcido. Então, aqui você tem um disco, pode ser outro objeto. Aqui no caso tem um disco, então o fio está relaxado, não está torcido ainda. Aí você vem e rotaciona o disco até um certo ângulo, seria o ângulo máximo, e solta. O fio ficou torcido, então ele vai se distorcer, né? E ele não vai só se distorcer e voltar, ele vai ficar oscilando aqui. Ele vai torcer para o outro lado, vai voltar e vai ficar oscilando. Então, é um pêndulo de torção. Como isso envolve rotação, né? E o disco aqui, ou uma haste, ou qualquer coisa que você coloque aqui é um corpo extenso e não uma partícula, você tem que considerar daí a segunda lei de Newton para rotação, né? Então, para movimentos unidimensionais, a segunda lei de Newton é força igual massa vezes aceleração. Na rotação, você tem o análogo da força é o torque. O análogo da massa é o momento de inércia. E o análogo de aceleração linear é aceleração angular. Então, torque é igual ao momento de inércia vezes aceleração angular. E você teria um torque restaurador nesse caso, né? Você gira o disco num sentido, o fio, você gera um torque aqui externo num sentido, e o fio gera um torque oposto, restaurador, no sentido de restaurar a posição de equilíbrio. Então aqui, θ num sentido, torque restaurador no sentido oposto. Seria menos kappa, essa letra grega que parece um K, né? Vezes θ. Aqui, esse kappa seria a constante de torção do fio.
a gente usa uma outra letra porque ele tem dimensões diferentes da constante elástica da mola. Certo? Então seria a constante de torção vezes o deslocamento angular. Seria uma espécie de kx, só que para rotação, né? Então aqui eu supus uma haste, um fio e uma haste. Visto de cima, aqui seria o fio. E por que que a gente precisa da segunda lei de Newton para rotação, né? Por que que a gente não aplica a mesma equação que de antes? Porque, veja bem, no caso de uma haste, é um corpo extenso. Você aplicar a mesma força em pontos diferentes vai gerar rotações diferentes. Então, nesse caso, não é apenas a força que a gente tem que olhar, mas o ponto de aplicação dela. E a grandeza física que leva em conta as duas coisas é o torque, né? É a força vezes a distância ao eixo de rotação. Ou, na segunda lei de Newton, torque é momento de inércia vezes aceleração angular. Então, aqui no caso do fio, você gira o θ para cá, o torque restaurador é para cá, né? Então, o torque restaurador é menos kappa vezes θ. Substituindo aqui, né, nós teremos isso. Menos kappa vezes θ igual I, e a aceleração angular é a derivada segunda do ângulo em relação ao tempo. O alfa é a derivada na velocidade angular em relação ao tempo, e a velocidade angular é a derivada do θ em relação ao tempo. Então, a aceleração angular é a derivada segunda da posição angular. Aqui eu fiz aquela mesma observação, o ômega linha, né? Diferente do ômega que aparece aqui na equação. Então, essa é a equação igual ao do MHS, novamente. Equação muito parecida, né? E a gente sabe que o ômega quadrado é esse termo aqui, que está relacionado ao período do movimento. E que, portanto, o período t é 2π raiz de I sobre k. Raiz do momento de inércia sobre a constante de torção. E a equação horária para o ângulo é igual do pêndulo simples. Mas vejam que aqui a gente não fez aproximação, né? Então, é igual. Então, está aqui a equação horária e o período. Aqui, por exemplo, a gente tem dois pêndulos de torção com objetos de diferentes momentos de inércia. Por exemplo, eles poderiam ter a mesma massa, mas a distribuição da massa em torno do eixo de rotação é diferente. Isso faria o momento de inércia ser diferente e o período ser diferente. Agora, a gente vai fazer um exercício, um exemplo 3, que trata da balança de Cavendish, também relacionado lá à gravitação. A gente falou que ia fazer quando a gente estudou gravitação. Aqui são valores típicos mesmo, quando o Cavendish fez o experimento. E vamos ver como que ele fez, né, para calcular a UG, a constante gravitacional. Então, no exemplo 3, diz o seguinte: no aparelho de Cavendish, ilustrado na figura abaixo, suponha que cada uma das pequenas esferas da figura abaixo tenha massa de 10 gramas e que o comprimento da haste seja de 50 centímetros. Aqui tem um pêndulo de torção, é um fio de fibra de quartzo, provavelmente um material com constante de torção pequeno, para que facilmente ele seja torcido, né? Aqui uma haste de massa desprezível e aqui as bolinhas de 10 gramas, as massas. Você poderia incluir a haste também na conta, mas por simplicidade aqui o exercício não pede isso. O período das oscilações de torção desse sistema é de 769 segundos. Duas grandes esferas, cada uma de 10 kg, são colocadas junto das esferas suspensas, de forma a produzir torção máxima. A deflexão angular da haste é, então, 3,96 vezes 10 a menos 3 radianos. A distância entre os centros das esferas grande e pequena é de 10 centímetros. Calcular a constante de gravitação universal G a partir desses dados. Então, aqui a gente tem o pêndulo de torção,
o fio, a haste e as bolinhas, isso está suspenso. E aí ele aproximava aqui duas esferas maiores para medir a atração gravitacional entre elas, ou seja, essa massinha vai ser atraída pela maior e vai tender a girar o pêndulo de torção. Essa massinha aqui também, atraída por essa, vai sofrer uma força no sentido de girar o pêndulo de torção. Por isso que tinha duas, para você maximizar essa torção, essa rotação. E as posições estão indicadas aqui justamente para que as duas forças gerem torques no mesmo sentido, né? Então vamos lá. Então a gente tem dois torques devido às duas forças. Aqui visto de cima, né? O fio, aqui a massinha sendo puxada para cá, na direção da massa maior, e a massinha aqui sendo puxada para cá, na direção da massa maior. Você tem dois torques que fazem o pêndulo girar no mesmo sentido. Aqui o comprimento da haste H, que era 50 centímetros, né? Então você tem o torque total, é torque 1 mais torque 2. Eles têm o mesmo sentido, eles se somam. Ou seja, e eles têm o mesmo módulo, né? Então você teria duas vezes um torque, cada um deles, né? E o torque é força vezes a distância, como eu falei, né? É força vezes a distância ao eixo de rotação. A rigor, você teria aqui um produto vetorial ainda. A distância vezes a força vezes o seno do ângulo. O ângulo aqui é 90 graus, né? A força faz 90 graus com esse vetor R, que é o vetor que vai do ponto de aplicação da força até o eixo de rotação, seno de 91. Quer dizer que toda a força está produzindo torque. Então aqui fica simplesmente 2 vezes R vezes F. E quem que é essa força? É a força gravitacional. Gzão, Mzão, Mzinho, sobre a distância ao quadrado. A distância entre os centros aqui das esferas. E quem que era R? R é a metade do H, né? Então é H sobre 2. Esse 2 cancela com esse. Esse 2 cancela com esse. E o torque também o módulo dele, kappa vezes o deslocamento angular. Então o G, eu posso isolar ele passando os outros termos para o outro lado, né? O Mzão e o Mzinho passa dividindo, o D quadrado passa multiplicando, né? E o H passa dividindo. Então o G é isso daqui. Aí o problema deu, por exemplo, o deslocamento angular, a distância ele deu, as massas ele deu e o H ele deu também. Ele não deu o kappa diretamente, ele disse que o período do sistema é 769 segundos. E isso está relacionado à constante de torção aqui do fio. A gente tem essa relação, né? Que o período é 2π raiz do momento de inércia sobre a constante de torção. A gente pode rearranjar essa expressão isolando o kappa, né? Então, o 2π passa dividindo, a raiz passa como quadrado, então vai ficar período quadrado sobre 4π quadrado. O i passa dividindo, e o K aqui o kappa está no denominador, então você vai ter tudo desse lado invertido, né? Que é o que está aqui, né? Você isola o kappa daqui para cá. 4π quadrado, i, aqui ficou parecido com o t, mas é i sobre o t ao quadrado, certo? Qual seria o momento de inércia dessa haste aqui, com as duas bolinhas nas pontas? A gente está desprezando a massa da haste, considerando que só as bolinhas têm massa. Então, o momento de inércia é a massa vezes a distância ao eixo de rotação ao quadrado. É a definição de momento de inércia. Vocês aprenderam lá na Física 1. Então, como tem duas massinhas, você tem duas vezes esse momento de inércia, a soma. Duas vezes a massa vezes a distância ao quadrado. Substituindo a massa, 10 gramas, já transformando para quilogramas, 10 vezes 10 a menos 3. O R é a metade do H, né? Então é 25 centímetros ao quadrado. Aqui já transformando para metros, né? Elevando ao quadrado. A gente tem que o momento de inércia tem esse valor aqui.
Voltando, substituindo o momento de inércia aqui, e o período foi dado, né? Fazendo essa continha, a gente obtém que o kappa é 8,3 vezes 10 a menos 8 quilograma metro quadrado por segundo quadrado. E volta a substituir aqui esse valor e os outros valores que já foram dados ali. A gente tem que o G é 6,6 vezes 10 a menos 11. Não deu aí o 6,7. Quando o Cavendish fez o experimento, ele chegou a uma precisão de 1% aí do valor atualmente aceito. Muito impressionante. E é possível você considerar a haste, né? É só levar em conta o momento de inércia da haste em relação ao eixo aqui que passa no centro. Seria um termo a mais aqui no momento de inércia. Certo? Então tá ali a resposta. Vamos falar do pêndulo físico agora. O pêndulo físico é um corpo qualquer que oscila em torno de um eixo de rotação. Aqui parece um pino de boliche, né? Por simplicidade, vamos considerar uma chapa, né? Não um objeto com volume, mas um objeto com duas dimensões, né? Tipo uma chapa. Aí a discussão é análoga. Por simplicidade, a gente vai considerar uma chapa. Então aqui é o ponto de suspensão, a gente chama de O. H seria a distância do ponto de suspensão até o centro de massa, que é onde atua a força-peso. E aqui você tem um deslocamento angular, que é igual a esse ângulo aqui. Então aqui você tem as mesmas componentes, né? mg cosseno θ e mg seno θ. Novamente, o mg seno θ é a força restauradora, né? É a força responsável por gerar a oscilação. Então aqui eu redesenhei nosso sistema aqui. Novamente, você tem um deslocamento angular para cá, um torque externo para cá e o torque restaurador contrário. Então você tem a segunda lei de Newton para rotação, novamente. O torque é menos R vezes F, né? A definição de torque é a força vezes a distância, o eixo de rotação. Reparem que a força é essa daqui, né? A força restauradora, ela sempre faz 90 graus com o vetor R, né? Novamente, você tem R vezes F, sendo de 90 é 1. E do lado direito você tem I, momento de inércia do objeto em relação ao eixo de rotação aqui. E a aceleração angular é a derivada segunda da posição angular em relação ao tempo. O F é mg seno θ. O R seria a distância do eixo de rotação ao centro de massa, que é h. Né? E passando esse termo para o outro lado, a gente fica com... Passando o I primeiro, né? Dividindo. E depois passando esse termo para o outro lado, a gente fica com isso. Novamente, aqui a gente tem um seno de θ, ou seja, essa equação não é linear, mas novamente a gente vai fazer a consideração de pequenas oscilações, né? E aí aproximar o seno de θ para θ. E a gente tem que o ômega quadrado, aquele termo que está relacionado ao período do movimento, é esse termo aqui, mgh sobre i. E o período seria 2π raiz do momento de inércia sobre mgh. H é a distância do eixo de rotação ao centro de massa. Então, agora a gente tem a equação do MHS novamente. Muito parecida, né? Opa. Aqui estão esses valores. Então, é possível, por exemplo, determinar o momento de inércia de um objeto com essa equação, né? Se você mede as outras coisas ali. A massa, o G que é tabelado, o H dá para determinar, e o período, medindo um relógio, por exemplo, um cronômetro. Vamos fazer o exemplo 4. Determinar o comprimento L0 de um pêndulo simples de massa m para que seu período seja igual ao período de uma haste de massa m e comprimento L, cujo ponto de suspensão localiza-se em uma das extremidades. Ele deu o momento de inércia da haste. Ou seja, o que ele está pedindo é o seguinte:
Aqui você tem uma haste, né? Uma haste de comprimento L. Ela está suspensa pelos pontos aqui, ponto de bem na extremidade. E ela é colocada a oscilar. E aqui você tem um pêndulo, ponto de suspensão aqui. Você tem um comprimento do fio e a massa M. Suponha que as massas são iguais, embora isso não faça diferença. Mas suponha que as massas são iguais. M maiúsculo aqui também. Qual é o período do pêndulo simples? É 2π raiz de L0 sobre G. E o período do pêndulo de torção? 2π raiz do momento de inércia sobre a massa vezes G vezes H. Ele está pedindo o comprimento do pêndulo simples em relação ao comprimento da haste, para que os dois tenham o mesmo período. A única forma dos dois terem o mesmo período, esse t ser igual a esse, é o que está aqui dentro da raiz ser igual ao que está aqui dentro. Essas duas expressões são iguais. Então você fica com isso. Isolando o L0, que é o que a gente quer determinar, você fica com o G aqui cancela, dos dois lados, você fica com I sobre MH. O I foi dado, é 1/3 de M vezes L ao quadrado, é o momento de inércia. O momento de inércia é tipo uma resistência à rotação, né? É 1/3 de ml quadrado para uma haste, com eixo de rotação aqui na extremidade. E o H seria a distância do ponto de suspensão até o centro de massa, supondo a haste com distribuição de massa homogênea, o centro de massa é bem no meio, então seria metade do L. Os M's aqui cancelam, esse L quadrado cancela com L aqui de baixo, você tem 1/3 de L vezes 1/2, né? Vezes 2 sobre 1, desculpa. Você tem aqui 1/3 de L vezes o inverso do que está aqui embaixo, que é 1/2. Então, vezes 2. O L0 é 2/3 de L. Então, a gente pode ser tentado a achar que, como a força-peso atua no centro de massa, o comprimento do pêndulo seria metade aqui também. Eles teriam o mesmo período de oscilação, né? E outro motivo de talvez a gente pensar isso é que nem o período do pêndulo simples, nem o período do pêndulo de torção depende da massa. Embora aqui apareça a massa, mas no I sempre aparece a massa que acaba cancelando em cima e embaixo. É curioso isso, que não... Pode ser curioso isso, né? Que o período não é o mesmo. Mas o fato é que o período de um pêndulo físico pode não depender da massa, mas depende de como a massa está distribuída, né? Por exemplo, a gente poderia pensar num outro objeto aqui, tipo um disco suspenso aqui na extremidade, o diâmetro L, mesma massa que a haste. O centro de massa é no meio também, na mesma distância aqui, H. Se a gente botar isso oscilar, o período vai ser outro período, né? Vai ter um outro período aí. Porque o momento de inércia do disco é diferente da haste. A inércia para a rotação é diferente. Então, a gente chama esse ponto aqui, ó, na haste, que teria o mesmo comprimento de um pêndulo com o mesmo período, de centro de oscilação da haste, né? E esse ponto tem uma propriedade importante. Seria esse ponto P aqui. Esse ponto tem uma propriedade interessante. Ele é o ponto, por exemplo, suponha que aqui no ponto O, suponha que a haste seja um bastão de beisebol e que no ponto O seja a mão do rebatedor. O ponto P é o ponto que o batedor procura acertar com a bola ali. Porque é o ponto que, se algo bater nesse ponto aqui, se por exemplo a bolinha vem se choca com aquele ponto, é o ponto onde não há reação, não há força de reação nesse ponto O. Ou seja, é o ponto onde o batedor não sente reação da bolinha. É o ponto assim de maior eficiência da energia que ele gasta no sentido de mandar a bolinha para longe, de rebater a bolinha. É uma força feita aqui, não é sentida aqui.
É possível demonstrar isso. A gente não vai fazer isso, mas é interessante. Tem até um artigo sobre isso. Vamos falar agora do oscilador harmônico amortecido. Seria, por exemplo, um sistema massa-mola que tem atrito. Poderia ser atrito aqui entre o bloco e o chão. Aqui foi usado uma cuba com água, né, e uma haste aqui que vai para dentro aqui dessa cuba. Tem uma área, então você teria uma resistência aqui da água, né, um atrito maior aí. Como que seria a equação de movimento para esse sistema? Bom, a gente tem F igual a ma, segundo a lei de Newton. As forças que atuam no bloco agora é menos kx, a força da mola, e tem uma força de atrito. A gente supõe a força de atrito, a força de arrasto, menos bv. Ou seja, ela tem direção contrária à velocidade, é proporcional à velocidade, e tem uma constante aqui que depende da geometria do sistema, né? Do formato aqui dessa pá, do líquido que está aqui, enfim, coisas do sistema. Pode ser determinado experimentalmente. E essa é uma suposição para a força de arrasto, é uma constante vezes a própria velocidade. Ou seja, quanto maior a velocidade, maior a força de atrito. Mas dependendo da velocidade, pode ter um expoente aqui ainda. Né? Ou seja, a força de atrito é maior quanto maior a velocidade, mas a dependência da força de atrito com a velocidade aumenta também com a velocidade. Por isso que andar de carro uma velocidade alta, você gasta mais combustível. A velocidade maior, a força de atrito é maior. E a velocidade sendo maior, pode ser que o expoente aqui aumente ainda, ou seja, a dependência fica ainda mais forte. Então, na prática, você teria essa equação aqui para resolver. A velocidade é a derivada primeira da posição em relação ao tempo. É uma equação homogênea, de segunda ordem, linear, só que tem esse termo a mais aqui, né? E o gráfico da posição em função do tempo seria assim: você afasta aqui o bloco e solta, ele sai do x máximo. Quando ele vai para o outro lado, ele já não chega no menos x máximo, porque ele já perdeu energia. Né? Ele vai mais um pouco, então a amplitude vai diminuindo com o tempo. Né? Certo? E o período diminui um pouquinho, né? Porque se tem atrito, aumentou um pouco a inércia, vai demorar mais para ele completar uma oscilação, um pouquinho mais. Então aqui você teria essa solução. É possível. Esse é objeto de estudo aí de um curso de mecânica mais aprofundado, né? Você resolve aquela equação, obtém essa equação de movimento. Você tem um x máximo e uma exponencial negativa. Esses dois termos multiplicados seriam uma espécie de amplitude que decai com o tempo. Então, essa linha tracejada seria aquela exponencial. Ela determina o quão rápido cai a amplitude. E aqui você teria um ômega linha que está relacionado ao ômega quando não há atrito. Então, seria a raiz de K sobre M menos esse termo aqui que tem a ver com o amortecimento. Quando B é zero, é quando não há atrito. Aí você volta a ter o que tinha antes. É a raiz de K sobre M. A equação volta a ser... E aqui E elevado a zero é 1. E aqui B zero, esse termo não existiria. Vamos falar um pouco agora no oscilador forçado. Supondo sem atrito aqui, porque a gente já falou do atrito. Você poderia acrescentar ainda atrito ao oscilador forçado, mas aqui a gente quer discutir uma outra coisa. Suponha aqui um disco, o sistema massa-mola, né? Um bloco de massa M, a mola constante K. Aqui um disco. E aqui uma manivela. Esse disco está ligado a um motor. Aqui em preto você tem o eixo do motor. E o motor gira com uma frequência ômega duas linhas. Uma frequência que é do motor, é a característica do motor. Né? E aqui acoplado ao disco você tem uma manivela em vermelho. Algo desse tipo aqui. Né? Então aqui o eixo do motor,
o disco gira com a frequência do motor. Aqui você tem a manivela, e essa manivela está acoplada à massa. Perceba que quando o disco gira, ele força a massa a oscilar, né? Só que ele força a massa a oscilar com a frequência do motor, e não com a frequência que ele gostaria de oscilar caso fosse abandonado livremente, né? Aquela frequência está relacionada ao período, né? O ômega, é a frequência com que o sistema oscila livremente. Está relacionado ao M e o K. Aqui ele está sendo forçado a oscilar com a frequência arbitrária, externa, né? Como é que ficaria esse caso? Aqui tem atrito, sim. Supondo, aqui seria o termo do atrito, que a gente acabou de discutir. E aqui seria um termo do motor. Aqui o motor entra com uma força externa, né? Então ele seria a parte não homogênea da solução. Ela não está relacionada ao X, nem às suas derivadas. É uma força externa, é uma força a mais que aparece aqui. Então, tem a força da mola, a força de atrito e tem a força externa. Ela fica do lado direito aqui da equação. É a parte não homogênea da equação. Não é complicado resolver isso. A gente até vai resolver um caso ali que tem força externa, mas que ela não é periódica, assim. Não é. Mas também foge um pouco o objetivo do curso, então a gente não se aprofunda muito. O que acontece nesses casos de oscilação forçada? Se a frequência do motor for próxima à frequência que o sistema oscila livremente, né, a frequência com que ele gosta de oscilar, você tem um aumento cada vez maior da amplitude. É o caso da ressonância. Então aqui a gente tem esse caso. Aqui é a amplitude. Você está medindo aqui a amplitude no eixo vertical. E no eixo horizontal é a frequência externa dividido pela frequência natural de oscilação do sistema. Quando essa relação é próxima de 1, quer dizer que elas são quase iguais. Então aqui você tem a amplitude em função da relação das frequências. Quando chega próximo de 1, vê que a amplitude tende a valores maiores, né, para cada uma dessas oscilações. E o que diferencia esses gráficos ABC, né, é o amortecimento. Então aqui seria amortecimento zero, sem atrito. Na condição de ressonância, a amplitude vai para infinito, né? Você não tem atrito e a frequência externa é a frequência natural de oscilação. Então, a amplitude aumenta cada vez mais. Aqui você tem um amortecimento um pouco maior. E vai sendo cada vez maior, a amplitude vai diminuindo. A ressonância explica alguns fenômenos, né? Tipo um terremoto, por exemplo. Por que alguns prédios caem e outros não? Porque a frequência com que a Terra vibra, né? O chão está vibrando, ela pode ser parecida com a frequência que alguns prédios oscilam, né, naturalmente. E aí a amplitude vai aumentando cada vez mais até que o prédio se rompe. Aqui é um caso muito famoso de uma ponte em Washington. A ponte começou a vibrar porque o vento que batia ali, ele batia com uma frequência, né, de mesma frequência que a de oscilação da ponte. E isso fez com que a amplitude fosse aumentando, até a ponte cair. Foi bem trágico, que pessoas morreram, enfim. Bom, eu ia fazer um vídeo só mas acho que vai ficar muito extenso. Então eu vou encerrar aqui e vou fazer mais um vídeo, uma terceira parte, com os exercícios. Eu sugiro vocês baixarem novamente os slides lá no Cigar, porque eu fiz algumas correções, a numeração dos exercícios estava errada, tinha alguns errinhos de digitação, fiz algumas melhorias também, tá certo? Então amanhã eu devo postar a terceira parte, que seriam os exercícios. Com isso a gente encerra aí o capítulo de oscilações, certo? A gente faz os exercícios com mais calma.